Quando a primeira paciente me perguntou se era possível tratar uma cicatriz com camuflagem de cicatriz, que ela já tinha ouvido falar desse procedimento, eu fiquei de verdade um pouco incrédula com a técnica. Eu falei, não, mas acho que não vai ser tão possível resolver uma cicatriz só com tatuagem. E aí eu fui atrás de estudar o assunto, eu busquei os produtos ideais, porque não é qualquer produto que pode ser usado para camuflagem de cicatriz, e aí eu comecei a ficar surpresa com o quanto uma cicatriz pode ser melhorada com a técnica de camuflagem, né? E o que eu achei mais interessante da técnica é que quando você encontra uma paciente que às vezes ela tem muitos anos sofrendo com uma cicatriz, muitos anos limitada, com uma queimadura, ou então com uma cicatriz de acidente, aquilo realmente faz um mal para a autoestima da paciente. A paciente às vezes tem constrangimento de se trocar em público, a paciente pode mudar o estilo de vestimenta que ela costuma usar em função dessa cicatriz. E aí eu percebi que tantos anos sofrendo, tantos anos se limitando, e a gente vai lá em meia hora, uma hora que seja, resolve aquele problema que há muitos anos vem se arrastando na vida da mulher. Então, eu comecei a pensar como era simples resolver, né? É claro que sempre uma cicatriz a gente vai buscar inicialmente fazer o tratamento daquela cicatriz. E é claro que tem algumas peculiaridades de cicatriz que podem ser melhoradas com esse tratamento ou não. Mas que eu nunca vi uma cicatriz não ter pelo menos alguma melhora. E aí a gente insiste, eventualmente faz um retoque ou outro retoque. E cada vez que você aplica o pigmento, você percebe uma diferença nesse aspecto dessa cicatriz. Não só pela colocação de uma cor mais clara ou mais escura que a pele, como também porque você quebra um pouco a linearidade da cicatriz. Então, você passa a ter ela mais disfarçada no tecido. E dessa forma, você deixa de chamar atenção para aquela região, né? Algumas cicatrizes você pensa assim, puxa, quando eu passo uma base melhora, então muito provavelmente a camuflagem pode ser uma boa opção para resolver. E eu já observei pacientes que às vezes tinham alguma coisa no rosto, uma sequela de um tratamento na face, que às vezes paciente que tem um marido ou que tem alguém na família e que fica muito preocupado da pessoa ver sem maquiagem, ou então algo que gera um constrangimento social por ser uma coisa muito fácil de ser identificada por qualquer pessoa leiga, né? E que às vezes você tem uma compreensão do que naquela cicatriz está fazendo ela se tornar extremamente visível, e aí você aplica o pigmento correto, e aí você, depois de um tempo, depois de toda a cicatrização, gera uma melhora importante na autoestima dessa paciente. A gente tem que entender que uma cicatriz inestética em uma região aparente acaba com a autoestima de algumas pacientes, né? Eu tenho pacientes que passaram a vida toda tendo uma posição perante os amigos um pouco mais retraída, ou que se sentem assim com estigma de uma cirurgia, ou de um acidente, ou de uma queimadura, e que aquilo atrapalha o dia a dia dela. Aquilo gera uma insegurança em relação a posicionamentos de trabalho, gera uma insegurança em relação a encontrar uma pessoa, um namorado, ou então na relação com os amigos. E muita gente pensa assim, não, laser, vamos fazer um tratamento com ácido, alguma coisa assim, e às vezes a camuflagem se mostrou muito superior, porque você tem a possibilidade não só de trazer
uma coloração muito semelhante à coloração da pele, não só a possibilidade de você disfarçar aquela cicatriz, tirar a linearidade dela, quando é o caso é pertinente, como também você buscar sombreamentos da face, você buscar pontos de luz para equilibrar essa sensação de convexidade ou de concavidade, como por exemplo, uma vez uma paciente que eu fiz que ela tinha uma cicatriz cirúrgica, né, de uma remoção dessa partezinha aqui do nariz que dela era muito avantajado e que aí ela optou por tirar junto com o cirurgião, só que na ocasião fazia uma técnica, né, que deixava isso aderido aqui, e você olhando para ela, tinha a nítida sensação de que o nariz dela era plano, né? E aquilo era um estigma desproporcional, porque qualquer leigo olhava pro nariz dela e falava, nossa, nariz operado, e assim, um nariz que ficou com um aspecto não natural, né? Aquele nariz grudado assim, reto, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, que era uma técnica que se usava antigamente, é muito estigmatizante para as pacientes. E não adianta também você vir num caso como esse com a cor da pele, porque o que está incomodando num caso como esse é a falta da concavidade do nariz, né? Dessa sombrinha que dá uma projeção para essa asa. Então, são casos específicos que você tem que buscar soluções específicas. Cada cicatriz você vai avaliar como única. Às vezes você tem uma cicatriz que fica aqui perto, por exemplo, da entrada do cabelo, que é legal você colocar a cor de pele, sim, mas às vezes você tem que pensar na possibilidade até de simular alguma raiz de cabelo na região para dar naturalidade. Outra coisa é você entender muito bem das cores, porque às vezes a cicatriz ela é aparente não só porque ela é mais clara que a pele, mas às vezes ela pode ter um componente mais amarelado, mais escurecido, com mais informações. Tudo isso você precisa levar em consideração na hora de trabalhar uma cicatriz. Então, chega a ser uma arte, porque você vai buscar um equilíbrio com relação às outras regiões, as pessoas te tratam como artista, mas não é um procedimento difícil, é um procedimento relativamente simples, quando você segue o método todo à risca, é um procedimento que equilibra e que você embarca nessa jornada junto com a paciente, né? Você vai chegar para o paciente e falar, olha, nós vamos iniciar hoje o seu tratamento da cicatriz, é claro que vai melhorar, mas é claro que você não vai identificar essa melhora já de imediato, mas nós vamos conseguir a longo prazo, com certeza, uma melhora disso. Eu já tive paciente que deixou de identificar a cicatriz completamente depois do tratamento, né? Tem que ser um tratamento muito particular, muito específico para cada paciente. Tem que ser um tratamento que você vai criando uma certa intimidade com a paciente e que vai gerar uma modificação muito importante na autoestima dessa paciente. Então, as pessoas que às vezes têm um defeito muito grave, muito visível, elas sofrem muito. E são muitas, né? Sequela de um câncer de pele, sequela de uma cirurgia estética que talvez é muito antiga, com o tempo as cicatrizes ficaram aparentes, uma sequela de queimadura na face, de um acidente de carro. Teve uma vez um paciente que teve um acidente de carro, que acabou tendo uma perda, fez várias cirurgias. Só que chega uma hora que não tem mais cirurgia que resolva. E o que eu acho interessante da camuflagem de cicatriz é que é um procedimento ambulatorial. Então, nesse momento ou em qualquer momento em que, às vezes, a parte cirúrgica não é o ideal, esse procedimento, ele pode ser realizado, ele continua sendo realizado pelos profissionais, né? Então, essa a minha visão que eu venho tendo, assim, de camuflagem de cicatriz.
não existe uma cicatriz que não possa ser melhorada, né? Aos poucos você vai melhorando essa cicatriz e a pessoa melhora às vezes a autoestima dela, só que depois ela se acostuma até com essa autoestima, com essa esse novo posicionamento. E é uma técnica muito simples. Conforme você domina o uso da máquina, você passa a pensar nessa possibilidade. Quando o paciente aparece com uma questão para você resolver, você cogita essa possibilidade também, coisa que anteriormente a você ter essa técnica no seu arsenal, você não cogitava. Então, uma paciente vem com uma cicatriz deprimida, por exemplo, uma pessoa pode pensar, olha, pode usar essa cirurgia para corrigir, para quebrar a cicatriz, pode usar, sei lá, um preenchimento de gordura ou de preenchedor mesmo. Quando mexe, ela repuxa, posso pensar numa toxina. E daí você também passa a pensar no microagulhamento, que pode ser feito inclusive com a máquina utilizada para micropigmentação. Então, essa camuflagem, ela vai, além de melhorar a coloração e tudo mais, ela vai gerar o mesmo benefício do microagulhamento, né? Então, são esses os motivos que até hoje eu decidi iniciar essa técnica e que eu utilizei, inclusive, muito para pacientes que tiveram reconstrução de mama e que muitas vezes ficam com cicatrizes muito aparentes na mama e que daí todo dia, quando elas acordam e resolvem se trocar, tomar um banho, se olham no espelho, elas se lembram, tem o câncer. E o objetivo inicial desse tratamento era a pessoa parar de se lembrar diariamente que enfrentou o câncer, que é uma coisa que também afeta muito a forma como a pessoa lida com a vida. Você consegue tratar as cicatrizes nessa pessoa, ela passa a identificar somente a mama e passa a conseguir viver um pouquinho também sem o câncer e tudo que essa ideia traz, a ideia da mortalidade, a ideia de você pensar, né, essas coisas mais cruciais da vida. Então, eu acho que você tem essa possibilidade muito grande de beneficiar sua paciente. E se você faz essa camuflagem ou tem uma pessoa na clínica que faça, eu sou cirurgiã plástica, né? Então, quando eu faço uma cirurgia em uma paciente, eu inclusive já aviso essa paciente que depois de 1 ano da cirurgia, se acontecer dessa cicatriz não ficar como eu programei ou não ficar contento, nós sim reabordaremos essa cicatriz camuflando, né? Então, isso também gera uma segurança para a paciente de que ela não vai precisar sair dali daquele ambiente para resolver todo o problema dela, né? Isso eu achei que também soma muito. Então, não só você ter, dentro das possibilidades de tratamento para uma paciente, a possibilidade de camuflar cicatriz, de trazer os defeitos para a cor da pele, como também você, antes de operar a paciente, falar para a paciente que qualquer alteração você mesma vai corrigir, né? E, além disso, quando uma paciente, por exemplo, tem alguma complicação menor, como, por exemplo, uma deiscência pequena que depois fecha de novo e fica mais vermelhinho e depois tende a ficar um pouco diferente aquela cicatriz, você ter também essa possibilidade no arsenal traz tranquilidade, tanto para você quanto para sua paciente. Você fala para ela, olha, essa cicatriz não estou preocupado, porque mesmo que ela ficar marcadinha, a gente vai buscar um método que camufle e que ela fique o mais disfarçada possível, né? Então, essa tranquilidade no dia a dia do cirurgião também é uma coisa muito positiva, né? Quando às vezes você não encontra uma alternativa, essa última alternativa, você ter a possibilidade de realizar essa última alternativa
é muito bom para você, te faz ficar mais seguro nos procedimentos, né? Porque você vai, então, ter a possibilidade de gerar como que se a paciente passasse diariamente uma base na sua cicatriz, porque o efeito da camuflagem é mais ou menos esse, é como se você inoculasse na pele uma cor de base. Para quem é mulher, entende muito bem o que isso significa, né? E mesmo que não seja só pelo pigmento, mas pela quebra da continuidade da cicatriz, você já consegue esse resultado, né? E você faz ele ambulatorialmente. Então, às vezes, uma paciente vem 1 ano depois de operada, eu nem fazia esse procedimento, ela vem só para me mostrar o resultado. E daí, naquele momento, eu já viro para ela e falo assim, viu? Eu tenho pigmento, eu tenho a máquina, eu tenho tudo, eu achei que não tá legal sua cicatriz, vamos melhorar? Porque você tem que pensar que uma paciente com uma cicatriz bonita, circulando por todos os meios e falando, olha, essa cicatriz, quem fez foi o doutor. Não importa de que forma você chegou naquela cicatriz, mas o seu nome circulando como um resultado surpreendentemente bom, também é muito positivo, seja você ou seja uma pessoa que trabalha com você, ou que trabalha em conjunto ou em parceria, faz essa paciente se sentir acolhida e ter um resultado que surpreende, entendeu? Que surpreende as pessoas ao redor. Queimaduras também, eu tenho visto resultados muito bons em queimaduras faciais, não só pelo efeito imediato do pigmento, como também pela melhora da elasticidade dos tecidos, porque a gente sabe que esse microagulhamento, você já vai fazer um microagulhamento, por exemplo, desse tecido para melhorar a elasticidade. Por que não colocar um pigmento e tornar a parte estética mais equilibrada? Não é verdade? Pacientes que às vezes têm grandes perdas de tecido e que precisam rodar um retalho de outras regiões, aqui no Brasil, as pessoas têm vários tipos de tonalidades de pele e também vários bronzeados. Dependendo de onde vem esse retalho, a gente sabe que às vezes ele pode vir com uma coloração, um bronzeado diferente definitivo. E essa discrepância de colorações entre os tecidos chama mais atenção para uma impressão de que aquilo é um retalho. Então, você camufla a cicatriz e camufla, inclusive, os retalhos das pacientes, né? Trazendo a informação do tecido circunjacente para dentro daquele retalho. Não existe nenhum outro procedimento que consiga fazer esse mesmo efeito. Nenhum outro procedimento vai fazer, porque às vezes não é tratar. As cores da pele dentro e fora do retalho simplesmente são diferentes. Um pouquinho menos castanho, um pouquinho menos rosado, ou um pouquinho menos amarelado. E tudo isso você vai aprendendo a tatear conforme você vai pegando a prática com esse procedimento de camuflagem. Se você me perguntar, curva de aprendizado, qual foi a minha curva de aprendizado? A minha curva de aprendizado, obviamente, foi maior, porque eu fui aprendendo com as minhas tentativas, né? E aí, eu decidi apresentar esse método porque eu consegui deixar ele mais sucinto e mais fácil de você seguir. Eu tentei deixar um método bem fechadinho mesmo. Você segue as minhas orientações e você consegue um resultado mais previsível. E caso esse resultado não fique exatamente como eu orientei, você tem como fazer retoques até resolver, até chegar num resultado que você considere excelente, ok? Então, é isso que eu venho trabalhando já há muitos anos e que eu decidi que eu acho que as pessoas têm que ter acesso. Porque quantas pessoas nós temos no nosso país, quantas pessoas merecem ter autoestima reequilibrada, não é? Às vezes pacientes jovens, mulheres jovens,
que ficam com uma cicatriz definitiva na perna. Às vezes a área doadora de algum enxerto de pele que foi necessário fazer, que às vezes para a mulher gera um constrangimento muito grande de não poder usar. Nós somos um país quente, nós somos um país que as pessoas precisam se expor um pouco mais, é praxe se exporem. E a gente não permitir que às vezes a pessoa tem uma cicatriz que ela tem que ficar andando de blusa de manga comprida, às vezes tá 32 graus, pessoas de manga comprida para esconder uma cicatriz. Ou então não poder usar uma saia, um short, ter um evento e não se sentir à vontade para fazer isso por causa de uma cicatriz, né? Por causa de uma diferença de coloração entre os tecidos. Eu acho uma judiação. E eu acho que quanto mais gente estiver fazendo, quanto mais gente em todas as regiões do Brasil tiver aprendido a técnica e poder oferecer isso para os seus pacientes, ou ter alguém dentro do consultório que ofereça isso para os pacientes, muito positivo, né? Se não for o próprio cirurgião, que seja uma pessoa que inclusive trabalhará dentro do consultório dele e poderá gerar algum faturamento para a clínica quando ele não está trabalhando, também é uma possibilidade. Não deixa de ser uma extensão do trabalho dele, um procedimento simples, que não tem um alto investimento, dependendo uma, duas pacientes particulares que você faça, você já tem o retorno de todo o seu investimento e dali para frente você não tem mais gasto nenhum com isso, né? Com o aprendizado, e você oferece, e você mesmo vai ter uma curva de aprendizado muito menor do que a curva de aprendizado que eu tive, por exemplo, não é verdade? E quanto mais pacientes você for fazendo, menor o custo por procedimento, porque a máquina, a fonte, esses são um gasto que você tem uma vez só. E os consumíveis, você abre um pigmento, por exemplo, você pode usar para várias pacientes, você não vai usar só para uma paciente, né? E são poucos pigmentos na camuflagem da cicatriz, ao contrário de outros procedimentos como a tatuagem areola, que daí você já usa 8, 9 pigmentos. Na camuflagem de cicatriz, a gente usa 2, 3 pigmentos no máximo, né? E você abre eles e se você tiver 10, 20, 30 pacientes, você consegue usar para todas as pacientes esses mesmos, né? Você tem todos os cuidados de antisepsia, de manipulação do produto para não ter nenhum problema, mas você é capaz de usar aquele mesmo para diversas pacientes, né? E eu acho que cada vez mais no mundo que a gente está vivendo, as pessoas vão buscar procedimentos que não precisem de uma abordagem hospitalar, procedimentos que podem ser feitos na clínica, que gerem um faturamento para a clínica e que resolvem o problema em várias sessões, mais sessões do que um procedimento cirúrgico, por exemplo, né? E que a longo prazo gera um benefício na autoestima e no equilíbrio dessa paciente que vai se perdurar assim por muitos anos, né? Por muitos anos. Não tem preço a pessoa poder ficar falando bem do cirurgião dela, porque a cirurgia dele se tornou uma cirurgia completa, né? Ele tinha uma paciente que tinha uma questão, que foi operada, que gerou cicatrizes e que ele tratou as cicatrizes, ou seja, ela não ficou com sequela do tratamento cirúrgico nenhum, né? O quanto isso é positivo, não dá nem pra gente quantificar do quanto isso geraria de benefício no momento atual. E é uma técnica altamente reprodutível, né? É uma técnica que a pessoa não precisa ter um conhecimento prévio, a pessoa não precisa ser exímia desenhista. É uma técnica bem cartesiana. Você segue os passos do vídeo, você segue tudo que está sendo ensinado, você regula a máquina da maneira como vai ser ensinada, você seleciona os pigmentos, você segue os fluxogramas de escolhas de cores e você aplica a cor da forma como está sendo explicada, entendeu? Nas regiões onde a gente explica que precisa ser aplicado. Então, é muito fechadinha a técnica, não dá margem para
erros. E o bom da pigmentação é que se ela não ficar perfeita, você sempre vai tratá-la com uma nova pigmentação. Então, quando você faz a primeira, você já avisa, olha, vai precisar de mais de uma sessão no começo, porque é normal. E todas as pigmentações que eu fiz, que eu achei que não chegou num resultado satisfatório, eu fiz de novo e fiz de novo até ficar satisfatório. E uma hora ela fica satisfatória, ela resolve. Só você trabalhar também dentro das margens de segurança que são explicadas no curso, né? Tem pigmento que você pode trabalhar com toda a liberdade do mundo, mas tem pigmento que você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, ter um pouquinho mais de receio para não exagerar naquela cor, para não passar do ponto. E tudo isso é explicado. Tudo isso faz parte do processo de aprendizado de camuflagem de cicatriz. Mas o mais importante é você se sentir muito seguro para fazer qualquer tipo de procedimento, porque mesmo que ele gere alguma cicatriz, você mesmo vai conseguir resolver esse problema. Esse problema não vai sair do âmbito da sua clínica, entendeu? E se não for isso, você, uma vez conhecido por tratar cicatrizes das suas próprias pacientes, você também vai passar a tratar outras cicatrizes, porque você passa a ser referenciado como uma pessoa que resolve cicatrizes dentro da sua região. E você pode passar até a receber encaminhamentos de colegas, encaminhamentos de amigos, você pode divulgar nas suas redes sociais que você corrige cicatrizes inestéticas de uma forma ambulatorial, personalizada, respeitando todas as normas de higiene para você não ter nenhuma contaminação, até por outras infecções, por Covid, que hoje em dia a gente está falando, e você resolve os problemas da pessoa sem precisar expor essa pessoa a um ambiente hospitalar, um ambiente cirúrgico, né? E aí, você tem uma paciente, então, que tinha uma autoestima devastada e que passa a ter uma autoestima segura e que passa a voltar a ter atividades em âmbito social, que volta a frequentar academia, volta a frequentar clube, quando for possível, óbvio, mas volta a se sentir mais segura até para namorar com o marido, até para permitir que a vejam sem desnuda, até para permitir se olhar no espelho. Eu tenho pacientes que não queriam mais se olhar no espelho, de tanto desgosto com o que elas viam no espelho, né? Tanto eu ficava relembrando aquele acontecido, aquele acidente ou aquela cirurgia que a fez mal. E o próprio cirurgião ficava sendo relembrado todos os dias. E aí você oferecer, então, a resolução desse problema acarreta uma melhora importante em todos esses aspectos. E quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de passar por esse procedimento no Brasil, no mundo, eu acho que a gente tem que espalhar o bem, a gente tem que fazer o bem para as pessoas, não é justo. Eu acho uma judiação. Quem é da área da estética, quem é da área de saúde, quem é da área da cirurgia plástica, já convive com alguém com uma sequela grave, sabe do quanto isso pode ser doloroso para a pessoa, o quanto isso pode ser complexo, triste, o quanto isso pode ser devastador para a vida profissional e social. Então, por isso que eu decidi que eu não ia mais ficar tipo, sei lá, eu resolvi que eu ia abrir esse treinamento para as pessoas, que eu ia permitir que elas aprendessem. Pode ser até perto de mim, não tem problema, São Paulo. Vamos lá, tem muita gente no mundo que precisa do nosso tratamento, que precisa do nosso cuidado e que nesse momento às vezes está sofrendo de todo dia se olhar no espelho, e essa pessoa merece, né? Merece. Eu acho uma judiação para a pessoa conviver dessa forma e viver dessa forma. Não sei, é a minha opinião. Às vezes é fácil para gente que não tem o problema olhar para o outro e se solidarizar, né? Porque acho que o mundo tá precisando um pouquinho de
de solidariedade e é isso que eu venho trazer então para todos vocês. Um beijo e até a próxima.